Olá, olá! Saudações de paz. É, frases como a igreja não é berçário gospel. Pastor Anderson Silva quer mostrar o quê? O líder, o pastor espiritual que tem um chamado de Deus precisa ser pastor ou paitor? Uma outra questão para dar pano para manga. A resposta direta, bíblica e teológica é não, nunca, jamais. Isto não está na Bíblia. Não está no modelo apostólico que tem Cristo como fundamento. Na live passada, no vídeo passado, no nosso encontro passado, eu espero que você tenha dado também uma passada por lá. Veja, o chamado faz do líder um servo, não um dono de gente. Em Marcos capítulo 9, verso 35, quem quiser ser maior, seja o servo. O paitor, porque nós estamos nessa questão, o líder, o pastor, ele precisa ser paitor. O paitor governa por posse, herda. O pastor, chamado por Deus, por serviço, conquista. E conquista real, conquista sem fraude, conquista sem mentiraiada. Conquista porque aprove a Deus fazer isto. Agora, pois, em meus 20 anos, 20 anos pastoreando, liderando, gente, tenho visto que chamado não é poder. Porque muitos pastor começou com o coração tão assim, servo, começou tão assim com o coração nas mãos do Senhor, mas hoje já não está mais. Hoje eles têm poder e não autoridade. Sabe, nesses meus 21 anos pastoreando, tenho visto que chamado não é poder, mas uma santa e grande responsabilidade com a unção confiada por Deus. Porém, paitor quer licença para controlar. O chamado divino não autoriza domínio pessoal. O paitor controla por medo, por dependência, manipulação emocional. Coisas assim revela paitor. Porque o verdadeiro pastor, quando ele lê o apóstolo Pedro, em 1 Pedro 5:3, não dominadores, gente, é uma grande realidade aqui. O líder pastor não tem berçário. O líder pastor não tem berçário. Ainda que alguns querem ter líder paitor. E esse é um grande desafio para nós, porque, olha, eu ouço certas coisas que eu confesso, falando, não pode estar acontecendo, senão nós estamos criando realmente pessoas dependentes emocionalmente da gente. E por causa disso, muitos têm sofrido. Pastores, ovelhas, porque não conseguem fazer esse discernimento. Frases, por exemplo, o dia que o meu pai, pastor, não estiver mais pastoreando a igreja, nenhum outro líder serve para mim. Essas frases são impactantes, são frases fortes, que talvez as pessoas realmente tiveram um paitor e não um pastor. Que o Senhor nos ajude a ser pastor, gente.
que tenha missão. Que o Senhor nos ajude a ser pastor que tenha mansidão, mas não seja controlável. Porque tem tantos pastores com um excesso de mansidão, e agora eu não olho a mansidão como fruto, mas uma dependência de controle que ele precisa revelar que, estando assim para ele, é melhor, que traz um temor muitas vezes, sabe? Eu falo de coisas que vai se tornando misteriosas demais, mas o campo ministerial local é um campo minado. Quem está de fora olha e critica, zomba, menospreza, mas que sejamos líderes que tenha exemplo, sabe? Não com imposição, mas amor. Não com dependência, mas que saiba agir e exortar, como disse Paulo a Timóteo, exorta. Com longanimidade, com certeza, mas exorta, sabe? Que tenhamos compaixão, mas usamos de autoridade. E autoridade espiritual para dizer: vocês também não vão embora? Sabe, tem hora que paramos para pensar. Eu falo para você, tem hora que a gente prega uma mensagem que é para direcionar a vida espiritual das pessoas. Tem hora que a gente ministra, é como disse Paulo a Timóteo, se você, capítulo 4, 2 Timóteo, se você fazer isto, serás bom ministro de Cristo. Olha, não é paitor, é bom ministro de Cristo. Se fizer isto, aí você olha a carta de Paulo a Timóteo e vai ver o que Timóteo está recebendo de Paulo, e Paulo está falando assim: ensina isso, faça isso. Então você vê, para ser um bom ministro de Cristo, então tem hora que a gente tem que exercer uma autoridade que direciona a vida das pessoas. Gente, hoje as pessoas, meu Deus, que tenhamos compaixão sim, mas não usamos de, irmão, escravizar as pessoas em dependências que elas não vão querer, porque Jesus vai dizer assim, Jesus diz assim: vocês também, meus discípulos, não vão embora? Vocês também não vão embora? Lembre-se, pastor, tem hora que as pessoas elas vão ter que ser direcionadas e não careciadas, sabe? Lembre-se, paitor, o chamado de Deus é para pastorear, não para adotar gente emocionalmente que não tiveram um pai, uma mãe. E aí olha na mulher do pastor uma mãe pastoral. Aí olha no pastor, vê um pai pastoral. Gente, eu sei do conceito de pastor. Eu entendo do conceito de pastor. Mas não seja pastorzão, pastor, não seja paitor, não seja aquele substituto que a carência vai deixando claro. Não seja amante das carências das ovelhas. Não use historinhas da Bíblia, textos bíblicos para melancolizar a situação, deixar mais melancólica. As historinhas como que histórias da Bíblia são historinhas para mimar, sabe? Aquela voz mansinha, tal. Todo mundo se aproxima. Cuidado. A gente precisa ter com as ovelhas do Senhor. Ensinar, precisamos. Corrigir, precisamos. Orientar, precisamos. Amá-los, precisamos. Alimentar as ovelhas espiritualmente, precisamos. Só que, olha, leva isso a sério e leva tudo isso, sim, a Cristo, sabe? Mas não seja mais gerador de dependência
que impede maturidade. É isso que eu estou aqui tentando colocar com essas coisas, porque nos dias que estamos vivendo, será que as pessoas não estão levantando, homens e mulheres, para simplesmente ter quem massageia o ego deles, ter quem aprova os erros deles, em nome do amor, e não em nome de justiça? Sabe, tem hora que a gente tem que parar para pensar, e eu estou tentando fazer isso. Deixe um comentário benéfico aí. Se inscreva no canal para mais reflexões como esta. O Divinas Razões está aqui, não para ficar debatendo, não, porque a minha visão é olhar para obreiros locais. Porque está todo mundo, queridos, fazendo tanta coisa, e esquecendo dos obreiros locais. Pessoas que estão aí, quem sabe, sofrendo. Porque tem os manipuladores de pastor, com seus traumas, com seus achos, com seus eu penso, mas nunca querem estar na liderança genuína pastoral. Sabe, o Destrava Obreiro está por aqui para poder, uma vez mais, deixar coisas assim para você pensar. A igreja não é um berçário, como diz o pastor Anderson Silva. A igreja, ela precisa ser um exército do reino de Deus, onde soldados são preparados para essa grande e terrível batalha espiritual que nós travamos. Te espero para um próximo encontro. Um forte abraço e tchau, tchau. Oh, glória!